Olha aí, pessoal, voltamos para as lives. Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Deve ter uns 2 meses que eu não faço live. Boa noite a todo mundo. Eu fico muito feliz em voltar. Olha aí, Tati Pisani, olha lá, Tati Pisani, Maristela. Dá um ok para todo mundo aqui, o Vitor. Bem, gente, hoje a ideia é continuar uma maratona, fazer uma maratona de lives, tá? Que vão anteceder a maratona de laudos. Hoje a gente vai receber um amigo, um grande amigo, o Oberdan Ferreira. Ele é endo e ele é rádio também. E vai ser bem legal o papo, porque nós temos, a gente tem nós somos amigos e com muita coisa em comum também. Olha aí, Lilian, quanto tempo, Lilian? Então vai ser bem legal, espero que vocês gostem desse papo. A ideia é ser um papo informal, né, entre dois colegas, e que eu tenho certeza que vocês vão se interessar e podem fazer perguntas a qualquer momento. Vamos ver se o Ober está aqui na área. Olha ele aí, está aqui sim já. Ó. Ver se ele entra agora. Tá conectando. E olha aí! Boa noite. E aí, Felipe? Cara? Tudo jóia? Tudo certo. Nossa, já tá, todo mundo tá entrando aí já, viu? Opa! A galera tá entrando aqui na hora, viu? 19h09. Gostou do horário, né? Bem pontual. Bem pontual, cara. Tem que ser assim. Não é? Tem que ser assim. Deixa eu ajeitar aqui o enquadramento. Vai ficar melhor aqui, vai ficar melhor. Todo mundo vê. Olha a Renata aí entrando aí. Olha só. Que bom. Passou Vanessa, deu tchau aqui pra gente também. Muitos colegas. Nós temos tem o Maurício, o professor Maurício Santa Cecília também passando por aqui. Ó, a Renata dando oi. Temos 40 pessoas online agora. E eu estava falando pro pessoal que o objetivo aqui... a Renata aí. O objetivo aqui, cara, é um bate-papo, né? Entre dois colegas que têm muito em comum, né? Da carreira, né? Pelo menos a especialidade a gente tem muito em comum. E nós também temos coisas em comum da nossa carreira verdade. Também, né? Não é verdade? E pra gente conversar, o pessoal tem certeza que vão chegar com perguntas bacanas pra gente também, né? Cara, eu não fiz a tua apresentação formal, não. Não fiz, não fiz. Estava falando aqui, não fiz sua apresentação formal. Faz aí, cara. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Meu nome é Oberdan Ferreira, eu sou aqui de Santa Catarina, moro em Balneário Camboriú. Tenho como minha primeira especialidade endodontia e depois eu fiz a radiologia para tentar complementar a endodontia, para entender um pouco mais sobre aquelas radiografias que é o dia a dia do endodontista, né? Eu acho que o endodontista é a especialidade que mais tira radiografia e uma das que mais sabe interpretar radiografias, né? Porque é o dia a dia deles, né? Então, acabei fazendo a radiologia para isso. Acabei gostando demais da radiologia. Depois, acabei conhecendo o professor Felipe. Ele pediu para não chamar de professor, mas eu sou professor, né? Pô. É amigo, pô. Já passou. Isso já passou. Hoje a gente é colega, amigo. Num curso de tomografia, né? Que você deu em Blumenau. Foi a primeira vez que veio para Santa Catarina, né? Cara, eu ia te perguntar justamente isso. Eu lembro ter falado primeiro com seu pai, com o Ricardo. No primeiro contato, né? Eu acho que ele veio... Alguém me passou o meu contato para ele, foi assim? E ele me convidou para ir para Santa Catarina e se conheceu? Como é que foi que a gente se conheceu, cara? Como é que eu entrei na sua vida? Pelo que eu lembro, foi a convite da Sandro. Você veio fazer uma palestra aqui no... verdade, cara. Verdade, aí, Blumenau. E o meu pai, né, para quem não conhece, meu pai também é endodontista, o Dr. Ricardo Ferreira. E também radiologista. Endodontista, isso aí, endodontista. Mas ele fez rádio também, não? O Ricardo? Ele fez um mestrado em rádio. Mestrado, exatamente. Isso, o mestrado ele foi em rádio na Unicamp. Mas na época não tinha tomografia. Então,
ele começou a ver que era necessário solicitar a tomo, só que ele não sabia mexer no software. E então, você veio para cá, deu o curso, né, que era para endodontistas, aprender a mexer no software. E daí ele perguntou para mim, Ober, não queres ir lá? Vamos fazer o curso junto? Eu não costumava pedir tomografia, porque também não sabia interpretar muito bem, né? Você não pedia nessa época, Ober? Não pedi ainda. É mesmo? Eu tava mais começo de carreira, né? Aquela época. É verdade. Eu ainda não era especialista em endo, se eu não me engano. Eu tinha acabado de terminar a especialização, então as buchas eu passava tudo para ele, né? Ricardo, né? Caminhava tudo. Então não conseguia ainda solicitar a tomo, porque na época a tomo era eu achava que era um pouquinho caro. E eu não sabia a importância da tomo, eu não sabia como que eu ia vender isso para o paciente, eu falar que aquilo era tão importante para o paciente. Né? Entendi. Então, acabou que ele me levou junto para esse curso e a gente acabou se conhecendo lá, né? Nós três. Então, a verdade. partir daquele dia... Isso, eu estou tentando lembrar o ano, Ober, porque nesse curso, eu comecei o curso que o Ober está falando, gente, é o curso de tomografia para endodontistas, e várias pessoas que estão aqui entrando, eu estou vendo o nome, já fizeram esse curso, né? Porque esse curso ele começou em 2014. Então foi 2014. Porque eu lembro 13 ou 14, porque eu não era especialista na rádio ainda. Foi 14. Ele começou em 14. Ó, o Rodrigo aí entrando. Ele começou em 14 e até hoje foram 58 turmas. Eu lembro que quando eu fui convidado lá para Sendro, lá, deve ter sido em 2014 mesmo, uma das primeiras turmas, né, que você fez, né? Eu acho que foi, se eu não me engano, foi a 7ª turma. Pois é, estamos na 58 agora. E eu tive lá outras vezes em Blumenau, também tive em Balneário, né? E a gente você começou a se interessar pelo tema. Então foi nessa época que você começou a se interessar, desde 2014, então, que você trabalha com... 2014, eu não era radiologista ainda. Eu estava fazendo radiologia, mas como eu tinha te falado, né? Eu estava fazendo radiologia para me complementar na endo. Mas aquele foi o curso que me tirou da endodontia, entre aspas, né? Tirou da clínica. A partir daquele dia eu falei, é isso que eu quero para minha vida. É mesmo, cara. Naquele curso de 2014, a partir daí, vou mudar minha vida. O meu foco era acabar a especialização em rádio e focar em tomografia computadorizada. Caramba, cara, que legal. E aí depois Renata apareceu na nossa vida também, né? Na minha vida, e começou a pedir muito para que eu trabalhasse com ela. Então, mas aí já foi bem depois. Porque depois você fez o coaching aqui no Rio, não foi? Foi. Acho que o coaching foi 2000 e... Eu estou até 2015 ou 2016. Pois é. E aí você veio para cá, foram 6 vezes, não é isso? Você veio pro... 3 vezes, né? É verdade, mas sábado e domingo, não era sábado, sexta e sábado, não era isso? Você ficava o dia inteiro aqui no Rio, né, para se aperfeiçoar em tomografia, não é? Eram 3 dias inteiros, né? 3 dias inteiros, né? Tá vendo? Inteiros. Então era, acho que era segunda, terça e quarta. Eu ia no domingo. Verdade. Você pegou dia de semana. Foi Renata que fez fim de semana, né? E aí foi se aperfeiçoando, né? Imagina, o cara saía, você saía navegante, né? Na verdade, navegante do aeroporto, né? Navegante para vir para cá para estudar tomografia, né? Se aperfeiçoar, né? E a partir daí, a partir daí que a Renata, que foi também, ela te orientou na época, né? Era eu e Renata, né? Isso. Renata que está aqui, Renata Ock. Dá um tchauzinho pra gente aqui, Renata. A Renata que está aqui orientou também o Uber na época, né? E a trabalhar com tomografia, e a partir daí começou a sua carreira, não foi isso, cara? Então... Mesmo. 13 anos já que eu estou fazendo só laudos de tomografia. Larguei a clínica, né? A minha conversa no último Renata... módulo, a gente conversou no último dia para mim, Ober, se você quer focar nisso, um dia tu vai largar a clínica. Eu falei, amanhã eu já não atendo mais. E foi realmente... isso tem... eu falei isso trazendo como a minha experiência pessoal, né? Porque
isso aconteceu na minha vida, né? Também, assim como você, não, continuo sendo, né? É o que eu falo. Hoje em dia eu sou endorradiologista, como você, né? Né? Eu também comecei como endo, trabalhei tanto tempo com endo, e a gente vai vendo que não, a gente não conseguiu mais se dedicar tanto ao consultório, né? Porque a tomografia foi tomando um espaço, né? Ela vai tomando um espaço na nossa rotina grande, né? Se Verdade. dedicar a isso. E uma coisa interessante que eu falo para o pessoal, falei até para a última turma da maratona, que as oportunidades de trabalho aparecem, né, depois disso, né, Ober? Também você passou por isso, né? Quando você Sim, se especializa, vira é. um especialista melhor, né? Que foi o que você aconteceu, né? E rapidinho apareceu a oportunidade de trabalho, né? Já saí empregado, né? Fui fazer o curso e saí empregado. Que beleza. Não é? E a mão de obra acaba sendo, a sua mão de obra acaba sendo bem valorizada, né? Porque você é um cara que tem uma experiência clínica muito grande, né? Você ainda dá aula de endo, né? Sim, tenho curso, Na coordeno curso. especialização, né? Coordena, Sim, né? eu fiz 5 anos de clínica de endo exclusiva no meu consultório, né? Então Ah, estou há 8 anos formado, 5 anos de endo e 3 anos de é, rádio. aham, é. E essa sua experiência é bacana, porque aí você leva essa a sua experiência pessoal, né, da clínica para o seu laudo, né, para a sua interpretação da tomografia, não é isso? Eu acho isso muito importante, Felipe. Eu ia chamar de Uhum. professor. Ó, a Para, Tássia chegou porra! agora. A Tássia, por exemplo, a Tássia é uma Hum. cliente nossa, né, na Ah, imagem. legal. Então, Uhum, isso é muito bom, ter essa experiência uhum. da vivência da endodontia, que eu acho que É, todo odontologista tem que, não precisa ser endodontista, mas é. ele precisa saber um pouco de endodontia, porque às vezes o radiologista ele manda alguns cortes que não é interessante para o endodontista, né? Uhum. Às vezes eles mandam apenas o corte para sagital, e a gente sabe É, que a visão do endodontista, querendo ou não, a visão clínica dele, quando ele olha para dentro dos canais, é como se fosse é. uma visão axial, vamos dizer assim, né? Exato, exato. O canal da sua região coronária até a região apical. Hum. Então, às vezes, esses cortes que a gente tem que saber qual que os cortes que nós vamos mandar para o Aham. endodontista para que aquele exame seja de grande valia para ele na clínica, É. né? Para ele consiga, porque geralmente quando o endodontista ele solicita a tomografia computadorizada é porque ele está frente a algum problema, né? Ainda a gente não tem essa, infelizmente, né, Felipe, a gente não tem Uhum. essa cultura de solicitar tomografia computadorizada para todos os casos. Uhum. Mas quando o dentista acha que É. a maioria, né, dos É, dentistas, pois exatamente. a gente está tentando mudar isso. Né? Por Exatamente. exemplo, hoje eu estava falando com o Gustavo, né, o doutor Gustavo, que também é cliente Porra, nosso. o Gustavo é um cara que eu preciso conversar com ele também, marcar uma live com o Gustavo também. É E o fera demais. Gustavo, o Gustavo é muito fera e ele está documentando muito bem com Sim. tomografia, né? Ele está solicitando, o Gustavo já chegou a 100%, tá fazendo todos ou não? Então, hoje eu acho que ele chegou a 100%, porque ele foi tratar um incisivo central superior e a dor passou, mas a lesão não regrediu e a endodontia está 100%. Aí ele Uhum. pediu a tomo. Aí eu vi que o É, dente estava trincado. Aí ele olha falou, só, pô, a gente acabou. não pede para incisivo central superior, acha que não precisa, tá aí, me ferrei. Eu falei, é O, verdade. eu já contei essa história em uma das lives, eu falei, eu tava vendo uma live do Shannon Patel, né, que é o endodontista que publica muito, né, sobre tomografia, ele é bem famoso, foi uma das primeiras publicações, enfim. E ele falando sobre a utilização de tomografia, ele usou ele falou o seguinte: microscópio você não usa em todos os dentes, Com certeza. né? Tomografia você vai abrir mão, né, do recurso tridimensional, né, em algum dente? Não. Não tem como. Então solicita em todos os casos. Isso é interessante, realmente você falou. E o Gustavo, ele tem documentado muito, assim, tá? Já fica o convite, não sei se ele está aí não, mas já fica o convite para ele, eu vou chamá-lo no particular depois para perguntar se ele quer participar numa outra sequência de live. E uma coisa que eu ia te perguntar, estou procurando aqui a pergunta aqui, que estava aqui no meio do nosso papo, que você acabou falando, que é a importância do conhecimento da endodontia para o radiologista.
né? Se você acha que isso é importante. Eu acho muito importante. É, Porque eu acredito também que como o rádio tem que conhecer um pouco não do dia a dia do endodontista, mas ele tem que conhecer, saber o que o endodontista pede, inclusive o que ele quer? Ele quer para a gente tentar responder o É, que o endodontista quer quando a gente entrega o nosso exame impresso, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, poucos endodontistas ainda usam o Daikon, visualizam 3D, né? Mas o exame impresso e o nosso laudo, a maioria deles lê. Então, sim. quando o endodontista ele solicita um exame, ele quer alguma resposta. E às vezes o radiologista ele dá uma volta inteira e não chega no ponto que é a resposta que o endodontista quer, né? Exatamente. Então, às vezes é um problema no diagnóstico, às vezes é problema na anatomia. Então, o radiologista ele tem que, né, vamos dizer assim, mostrar o caminho para o endodontista, né? Então, é claro que não é todo um radiologista que precisa ser endodontista para laudar, mas eu acredito que Exato. ele tem que conhecer, sim, um É. pouquinho o radiologista em si tem que conhecer um pouquinho de cada especialidade, né, Sim, Felipe? certeza. E, Certamente. a endodontia ganhou um espaço muito grande nas requisições de tomografia computadorizada nos últimos tempos. Então, querendo ou não, eu laudo 50% das minhas tomografias hoje são tomografias voltadas para a endodontia. Então, se eu não fosse endodontista, eu ia ter que estudar endodontia, ia ter que conversar com o endodontista para tentar sempre fazer um laudo compatível e que responda à dúvida do endodontista. É. E você tá falando em 50%, cara, eu tô em 70%. Nossa Senhora! 70% das indicações da clínica que eu tô aqui na UDT Uhum. Digital, é a parede verdinha da clínica. Você deve lembrar dessa parede aqui. Reconheci. Né? Você ficava nessa sala aqui, né? Estou aqui na clínica e aqui 70% das indicações são de endodontia, né? A gente tem não só aqui, eu tenho a Kerlin está aqui também ao vivo com a gente, Kerlin Torres. A Kerlin faz laudos, eu confiro, eu faço laudo, ela confere, tá? E endodontia toma muito tempo na nossa rotina, né? Verdade. Não é assim. E a Kerlin não é, ela é radiologista, né? Ela é radiologista, ela não é endodontista. Eu sou endodontista, tá? Mas ela, com o tempo, ela aprendeu a ter essa visão, né, endodôntica. E o que você falou, Ober, eu vou reforçar aqui. O laudo descritivo, né, do radiologista tem que responder uma pergunta, né? A Sim. pergunta que todo encaminhamento tem uma pergunta, né? Assim, todo exame tem uma pergunta. Às vezes o dentista não escreve essa pergunta, né? Isso acontece também, né? É. A gente tem que ser um pouco Dr. House, né? Assim, para descobrir a pergunta. Mas aí tem um recurso também de perguntar ao paciente, né? Tem um recurso de entrar em contato com o dentista para tentar descobrir o que é, né? Para que o paciente simplesmente ele não passe pela clínica, né? Tipo, fez o exame, saiu lá, tipo, por nada, né? Seja exposto à radiação por nada, Com né? certeza. Tá? Tem aqui, ó, tem um comentário aqui, Over, só deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, tá? A Ana Lúcia Leite está falando que sempre faz uma cartinha junto com a solicitação da tomo. Não é? Isso é sobre o que nós estamos falando, é legal, né? Ela Claro. fazer não é? Porque ela já está falando, explicando, né, Ana? Então ela está explicando o que ela quer, né? Essa cartinha, né? E a Patrícia Ferrari, que está aqui também, deu um oi pra gente, nossa amiga. Ela também ela valoriza muito isso nos cursos dela, né? A maneira de solicitar e também interpretar. Hoje, Ober, assim, a gente está falando assim, poxa, tem muito endodontista que não sabe interpretar, né? A gente fala isso, né? Tem muitos que não sabem realmente a verdade, né? Aham. Realmente essa é a verdade.
Mas existem pessoas, né, como você, né, como eu, como a Patrícia, né, como a Vanessa que passou aqui agora, que a gente está fazendo cursos, né, Vanessa Rodrigues, que a gente está fazendo cursos agora, né, para, né, ensinar o que não foi ensinado na especialização de endo, né, não foi ensinado na graduação de endo, né, a gente está tentando fazer acontecer. Mas é um trabalho de formiguinha, nós temos muitos endodontistas no Brasil, É né? verdade. Temos muitos endodontistas, né? Bastante. Né? Aqui, deixa eu falar aqui da a Lilian. Lilian, faz muito tempo que eu não te vejo, hein, Lilian? Diagnóstico de fratura, trinca, pino, bloco metálico, artefato. Lilian, eu te entendo, ela é radiologista, tá? Ela está reclamando do que 100% dos radiologistas reclamam, Lilian. Para de reclamar de artefato e estude, tá? Sobre isso. Vai reclamar um pouquinho menos, tá? Seja bem-vinda aos nossos cursos, tá? Maurício Santa Cecília, professor, tem endodontistas que não deixam o radiologista em paz. Ai, desculpa, nem nas férias. É porque Normal. isso é interessante, Maurício. É que eu sempre falo assim, o radiologista, cada um tem, né? O endodontista é assim também, né, Robert? A gente não para, né? Tipo, é 24 horas por dia conectado, 7 dias por semana. É difícil o radiologista responsável, né? Ele descansar, né? Tem gente que pensa que o cara virou radiologista, que o Ober fugiu da endo por causa do trabalho, né, Ober? Não, vou Fala. fugir, vou pra rádio para Agora que trabalhar não tem mais menos. problema nenhum, ele Não fala, tem né? problema nenhum, pelo amor de Deus, né? Assim, a gente também tem, né? Não Não, é é isso. fácil a responsabilidade. O que você acha sobre a responsabilidade que a gente tem justamente pelo fato de que os colegas endodontistas não estão avaliando o exame? O que você acha? Que tem mais responsabilidade ou menos responsabilidade? Eu acho que a gente tem mais, né? A gente Tem mais, tem. né, cara? Nós somos muito responsáveis, né? É, Porque, querendo ou não, às vezes um diagnóstico errado é aham, um atestado de óbito para o dente, né? é, Um diagnóstico de trinca, fratura num artefato pode extrair um dente, né? É uma iatrogenia, vamos dizer assim. Então, eu acho que pesa bastante, né? E nós vemos que a maioria dos endodontistas, né? Eles confiam muito no que a gente é, fala. é. Então, ó, pode dizer se é trinca, sintomatologia, tem alguma coisa, porque a tomografia ela é um exame, a clínica ela ainda é sobre o Alô? paciente, ele vai, oi, eu tô te vendo, tá tudo certo? Travou? Travou? Voltou? Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Peraí que ele deu Tá ouvindo, Ober? Tô ouvindo. Você Tá, tá mas me é que ouvindo? ele. Eu não sei o que aconteceu aqui, que ele, acho que caiu a minha conexão aqui. Agora voltou ou não? Voltou. Desculpa. Fala, Uber, desculpa. Beleza. Eu tava falando do Você tá falando sobre a nossa responsabilidade, né? eu falei de trinca e fratura, então, falando que a clínica ainda é soberana, né? Sim. Então, às vezes a gente vê que o endodontista ou qualquer outro, né, especialista, né, ele pede a tomografia É, computadorizada e confia muito no laudo. é. A tomografia, claro, é um exame sensacional, mas ele não pode ser, vamos dizer assim, eu não vou poder extrair um dente só porque eu vi que tem uma linha que é compatível com fratura. Eu tenho que fazer os testes, né? De percussão, a gente fala, né? Mas eu sei que tu não gosta muito, mas Não, eu não gosto de teste de percussão? diz que se bate em cima do dente, o dente vai doer, né? Mas então, Não. É porque eu falo que o teste de percussão é um teste muito inespecífico. em específico. Né? Vou bater até no dente normal que a gente sente.
sente. Mas a gente tem que perguntar para o paciente se ele sente dor quando morde em cima ou alguma coisa assim, para tentar, né, ver se realmente fechar um diagnóstico. Né? A tomografia ela é um exame complementar, então se a tomografia mostra alguma coisa que é compatível com a clínica, na maioria das vezes o diagnóstico vai estar fechado. Por isso que eu acho que é importante para o endodontista também, para o radiologista também, conhecer um pouco de diagnóstico endodôntico. Mas, por exemplo, e também conhecer o diagnóstico na tomografia também, porque o número de falsos positivos, né, ainda é alto. Sim. Né? Ou seja, o dente está fraturado, falar que está fraturado, ele não está fraturado. Eu posso dizer, estou falando com um número de exames que eu imagino 70% que eu faço aqui nessa clínica, por exemplo, de tomografia, com o melhor tomógrafo do mundo, né? Se a gente coloca 2 ou 3 fraturas por dia, é muito. Entendeu? Porque, né, assim, ou eu não vi, né? Ou seja, não estou vendo mesmo, ou ele tem outro problema. É isso mesmo, porque às vezes o Né? dentista vê que endodôntica, radiograficamente a endodontia está legal, está bonita, mas o paciente ainda tem aquele desconforto. Então, na maioria das vezes, o que ele vem? Automaticamente ele pensa, não, isso é fratura. Pesquisa de fratura. Exatamente. E aí não é um quarto conduto, talvez não tratado, né? Isso, espaços vazios dentro do canal, né? Não preenchidos. Exatamente. Bactéria, né? Eu falo assim, bactéria, né? Porque eu falo muito, pessoal, pro radiologista, assim, bactéria não aparece na tomografia. Né? E o que causa mais o sucesso na endo? É bactéria, né? Muito mais do que fratura, né? É bactéria, né? Mas não aparece na tomografia. Então a gente tem que saber, né, interpretar isso, né? Por isso que eu falo, você falou justamente que o radiologista tem que entender um pouco do diagnóstico clínico, né, de endodontia, né? E eu sempre estimulo os alunos dos cursos a frequentarem palestras, né, cursos, muito bom. Né, assistir uma live né, do tema, né? Não é porque só radiologista não pode participar da vida da endodontia. Tem que participar. Né? Que é importante, né? Sim, participar do teu canal do Telegram. Boa. Deixa eu fazer uma que... pergunta aqui, Ober. Sou endodontista há 25 anos, doutora Ordália Abreu. Se eu estiver falando errado, me desculpa. Não estudei tomo na época, tenho dificuldade em interpretar a tomo. Quero fazer um curso para saber também especificar o que eu quero. Ela quer fazer um curso de tomografia para endodontia. Ordália, desculpa. Eu já estava falando aqui, depois entra no nosso site, lá, vox3d.com.br, que tem curso lá. Vamos ter mais uma turma em outubro, daqui a pouco nós vamos anunciar. E eu e o Ober, né, Ober, a gente vai fazer. A gente estava com a situação, né, da pandemia, né, Ober? A gente já estava, né, a gente tinha agendado, né, data para eu e aí, né, nós fazermos um curso juntos. Pela primeira vez, a gente tinha feito ainda, né? Como professores, né, na verdade. Né? E, infelizmente, a pandemia não permitiu, né? Infelizmente. Mas a gente vai voltar a esse projeto. Foi só adiado. Exatamente. Já vamos poder. Então, as pessoas normalmente perguntam, mas tem um curso, tem várias turmas, enfim. É só seguir ou me siga também aqui, que daqui a pouco vocês vão ficar sabendo de tudo também. Tá? Uma pergunta, Uber. Assim, é importante o radiologista conversar com o indicador ou o radiologista vai viver nas cavernas? É muito importante. Pô, né? Brincadeira, né? Assim. Queria que fosse assim, né? Mas a gente sabe que o nosso WhatsApp não para. Exatamente. É importante principalmente para fechar diagnóstico, para tentar ajudar o endodontista a resolver aqueles casos mais complexos, né? Então, às vezes a gente vê que, vou dar uma ideia, né? Que tem uma bifurcação no canal que o endodontista não consegue ver.
Aí, como a tomografia computadorizada não tem distorção, a gente consegue realizar medições, né? Então a gente já passa direto para o endodontista isso, olha, a cerca de 15 milímetros ali de profundidade, utilizando a cúspide mesovestibular como referência, vai ter uma bifurcação ali do canal mesovestibular com o mesopalatino. Então o mesopalatino vai estar um pouco mais para a região palatina, pré-curva a lima. Então isso é legal a gente conversar, né? Às vezes realizar algumas medidas ou tentar ir montando aquele quebra-cabeça, né, Felipe? Que é do diagnóstico para a gente conseguir um quebra-cabeça, exatamente isso. É um quebra-cabeça. E depois a gente conseguir resolver o problema do paciente. Então é muito importante isso, né? São raros os endodontistas aqui que trabalham comigo que não trocam uma ideia de vez em quando para ver o que tu acha que pode ser, como que tu acha melhor a gente abordar esse caso, né? Então é muito importante ter essa troca de informações, porque as informações do radiologista às vezes vão completar as informações clínicas que o endodontista tem. O que eu estimulo o pessoal que faz, os radiologistas, né, que fazem os cursos, né, eu estimulo sempre a abrir esse canal, né? É o que você está falando, as pessoas te procuram porque você abriu o canal, né? Né? Você passa, né, o seu WhatsApp, seu número pessoal, por exemplo, para os dentistas, né? Se você não abrir também, achar que vai trabalhar na caverna, ninguém vai te procurar, né? E outro lado também, é que a pessoa tenha também, saiba um pouco, né, tenha um conteúdo para poder conversar. Com certeza. Não é? Então, assim, a importância de fazer um curso para o radiologista, né? Não é simplesmente ele chegar ali, não, agora eu vou laudar a tomografia para endo, simplesmente sem fazer nada, sem se preparar. Né? Porque as perguntas não são fáceis. Talvez seja fácil para você, né? Para mim, que eu sou endo, né? Assim, as perguntas clínicas, não é? Uhum. Né? E não tanto para quem não tem essa experiência com endodontia. Com certeza. Por isso que é importante até desde conhecer a anatomia interna, né, Felipe? Eu acho que já é importante já conhecer a anatomia interna, porque quem conhece a anatomia interna sabe quando está frente a alguma anomalia, vamos dizer assim, e vai saber relatar aquilo. Porque me corrige se eu estiver errado, mas o meu pensamento é que o dentista não vai querer ler o óbvio no laudo. Não vai querer, o molar superior tem três raízes. Não, tudo bem, ele sabe que geralmente tem 3 raízes, né? Eu acho que o radiologista ele tem que falar o que está de diferente do normal, né? Porque senão o laudo fica muito extenso, cansativo e não vai trazer nenhuma informação importante para o endodontista. Então a minha opinião é essa, né? Que a gente sempre tem que conhecer bem tanto a anatomia quanto a anatomia não só do dente, né? Mas a anatomia ali na região, e para poder trazer informações importantes e que agregam, né, no dia a dia do endodontista. Inclusive, eu gosto de relatar, por exemplo, além de anomalias de anatomias radiculares e tudo mais, número de canais, mas quando está próximo ao seio maxilar, por exemplo, que eu acho que é uma informação importante. E tem pessoas que não acabam não relatando isso, e isso é uma coisa importante para o endodontista. Né? Porque extravasamento de material, né? Material para o seio maxilar e tudo mais. Então, a gente tem que trazer informações que sejam importantes para o endodontista. Por isso que eu acho que é importante também essa troca de informações. Porque, às vezes, a gente vai conversar com o endodontista e não, mas isso não é tão importante. Mas o que eu queria saber era tal coisa. Aí a gente, se isso é importante para ele, pode ser importante para mais outro endodontista. E a gente vai agregando isso no nosso laudo, na nossa bagagem. Sabe que na última maratona, maratona de laudos, né? Que é um curso específico para radiologistas laudarem em endodontia, né? Na última maratona de laudos, justamente uma das mais recorrentes perguntas que fizeram: isso é importante? Tenho que falar isso? Né?
E o tema mais gerou mais perguntas, e aí acabou que eu tive que explorar mais, né? Explorei mais, foi anatomia, sabia? Mais do que fratura. Legal. Legal, né? Por quê? Bom. Porque o radiologista, eles, radiologistas, em sua maioria, né, todos os alunos eram radiologistas, né? Eles viram assim que não estavam sabendo descrever corretamente a anatomia, como você falou agora, né? Como é importante, né? Quantos forames? Tem um, dois forames? Tem interconduto, por exemplo, né? Se Será tem que são istmo, porque tem istmo? existem bactérias no istmo também, né? O Ou dentista limpar aquilo ali, às vezes a gente vê que os canais estão obturados, mas o istmo, naquela região de istmo, está vazio, não foi instrumentado. Então, exatamente. isso pode acarretar No, pode no, sucesso. isso é bactéria, né? Mais uma vez falando, Se o bactéria. canal é achatado, se não é, isso é Isso. importante, né? É. E a Vanessa está aqui, Vanessa Rodrigues está aqui falando, a maratona foi muito boa, ela aprendeu muito. Tá? E o CD, cirurgião dentista, acredito, né? José Eduardo estava falando, quando você falou José, de ampliação. Não, nosso desculpa, quando falou da ex-aluno, proximidade. Oi? ele tá falando isso porque ele é meu ex-aluno de especialização Ah, e agora tá. está fazendo mestrado em radiologia, né? Olha aí. Olha, eu ando radiologista, Zé Eduardo aí. Então ele tá falando isso porque eu já falei que uma vez eu perfurei 2 seios maxilares na minha vida, né? Quando eu Aham. era dentista. O primeiro foi da minha sogra e o segundo da Eita. minha esposa. Então, Jura? só os dois, né? E por que eu perfurei? Porque eu não pedi a tomografia computadorizada, não vi que estava próximo, eu pensei que estava só sobreposto. Anatomia, mãe, genética E era o mesmo parecida, dente ainda, né? não é? CRO positivo, isso aí. Exato. Então, extravasei cimento para lá, no interior do seio maxilar das duas, até hoje tá a pontinha de cimento lá, que a gente Cara, dia depois, fiz controle. E graças a Deus, sem problema nenhum. Mas só que eu podia ter evitado, né? É uma iatrogenia, querendo ou não. Não obturei o dente na mesma sessão. Na minha esposa, sim, né? Porque daí, qualquer coisa, levava ela para o consultório e abria de novo. Mas a sogra tem que tomar um pouco de cuidado. eita. Eu tive isso, eu fiz uma vez, né? Na minha vida. Foi um professor, um ex-professor meu de geografia da escola, coitado, o Afonso. Não esqueço esse dia, até hoje, né? Mas foi uma baita, foi com hipoclorito, né? E daí eu lembro ele pulando da cadeira. Foi uma situação horrível, horrível, horrível. Mas voltando ao assunto, a proximidade, a gente consegue observar muito bem com a tomografia, nessa proximidade do ápice radicular com o seio maxilar, né? E isso o dentista pode observar essa imagem e fazer um melhor planejamento se ele observar a tomografia, né? Em um software, né? Com certeza. E isso deve ser valorizado e não pode ser esquecido entre a gente aqui. A importância do endodontista observar o software. Eu tive há pouco tempo, aliás, foi o último Dental Canal, né? Uma colega falou, mas o Felipe tem essa mania de falar, mania de maníaco, né? Essa mania de falar que o dentista tem que observar o software. Eu falo, mas não é uma mania, ou seja, o exame é um exame tridimensional, né? Sabe? Sim. Então ele tem que ser observado tridimensionalmente, né? Obviamente, talvez ela pense, né, que o radiologista é que tem que observar tudo e falar tudo para ela, vamos dizer assim, né? Mas Sim. o que é, a gente chegou àquele papo que estamos falando, o que é importante, né? É difícil a gente saber 100% o que é importante para aquele colega. Mesmo porque é ele Né? que vai estar clinicamente naquele dente. É, Então, clinicamente, as dificuldades podem ser outras, né? Então, o radiologista não tem como acertar qual que é a dificuldade exatamente, qual que é o problema que ele está passando. Eu costumo, né, eu laudo todos os casos, meu pai já está 100%
dos casos dele, ele solicita tomografia computadorizada. Ó, bacana. Então, todos os casos, a maioria vem para mim, né? Então, a gente tem bastante essa troca, mas mesmo os casos que eu laudo, ele vai lá e ele mesmo olha tridimensionalmente. Não porque ele não confia no laudo, e sim porque ele vai tratar aquele dente. Então, ele pagou por um exame tridimensional, ele tem que extrair o máximo possível daquilo. Ele vai saber, eu vou falar ali que tem uma curvatura acentuada, mas ele vai poder olhar o 3D daquela curvatura e vai saber qual a lima que ele vai usar naquela curvatura. Um taper que esteja compatível para não fraturar. Ou se é necessário fazer uma ampliação do terço cervical e médio antes de colocar alguma lima ali. Então, isso é muito bom porque o planejamento do endodontista, quando ele vê o 3D, eu tenho certeza que vai mudar muito, né? Claro que o radiologista ele vai tentar mandar aquelas imagens do sagitais e coronais, além das axiais, de cada canal. Mas, às vezes, olhando o exame em movimentação, vai dar uma visão melhor para o endodontista do que olhar aquele exame estático. Né? A tomografia ela é um exame que a gente deve, né, ficar movimentando ele, não é um exame para ser interpretado de forma estática. Ele é um exame dinâmico, um exame dinâmico. Um exame dinâmico. É uma das coisas, é uma das coisas que a gente, no nosso curso, a gente ensina, tanto para o endodontista quanto o radiologista, que a gente vai até para o radiologista laudar, né, da maneira que eu faço, que você faz hoje em dia também, Renata, pessoas que já passaram, né, por curso Vanessa, que está aqui também, é uma maneira de observar diferente. Né? Porque a gente tá observando tudo dinamicamente. Não é que a gente fica. Não, a gente não coloca imagens 2D, né? Sequencialmente vamos falar, vamos relatar. Nada disso, né? É um exame dinâmico. Isso mesmo, Felipe. E eu acredito também que isso é alguns endodontistas têm um pouco de dificuldade de entender isso, porque a gente recebe muito WhatsApp, né? Uma foto de uma tomografia, um corte só, falando, Ober, o dente está fraturado? Aí a gente fala, não sei, pode estar. Por essa foto, por esse corte, parece que sim ou parece que não. Eu tenho que pedir o DICOM. Ah, não, mas eu vou te mandar outros cortes. Não, eu quero manipular o exame, eu quero ver ele tridimensionalmente para a gente poder ter uma ideia melhor, para poder ter um diagnóstico melhor. Né? E isso, muitas pessoas não entendem que aquela foto, né, aquele corte tem geralmente menos de 1 milímetro de espessura. Por isso é muito difícil a gente fechar um diagnóstico. É uma imagem também, né? É só uma imagem estática que alguém mexeu ali, então é complicado. Alguém escolheu ela para você, né? Alguém escolheu para você. Escolheu para você ver. Eu acho que o papel que a gente tem desempenhado também, você, os professores estão militando nessa área, é de dar autonomia, um pouco de mais autonomia para o colega endodontista. Não é isso? Dele utilizar esse exame que é muito rico, né? Ele poder fazer seu planejamento. E quando você fala de mudar planejamento, tem 2 artigos aqui falando justamente sobre isso, a mudança do plano de tratamento, né? Depois que faz a tomografia. Um chega a mais de 50%. 62%, né? 62% aquele artigo, né? Tem um que é 60 e pouco, não sei de cabeça, porque depende do observador, e tem outro que é 53% também, né? De mudança de plano de tratamento. Né? E tem outro artigo que fala também, que isso é do Pato, Sharon Pato, que fala sobre o estresse do observador. Né? Ele mediu, isso é bacana, ou seja, quando o colega endodontista ele observa a tomografia antes do tratamento e durante o tratamento, ele tem um recurso da tomografia ao seu lado, a situação de estresse diminui muito. Ele relata que ele tratou com muito mais tranquilidade os casos. Isso é bacana, né? Eu costumo comparar aí, Felipe, eu até coloco em aula, eu comparo o endodontista com um lutador de MMA. Porque qual que é a maior dificuldade do endodontista? É a anatomia, correto? Então, sim. O que a gente tem que vencer? Nós temos que vencer a anatomia. Como é que um lutador de MMA ele se prepara para uma luta?
ele vai estudar... Meses. Ele se prepara meses e ele vai estudar o adversário deles através de vídeos, através de, né? Ele vai estudar de tudo quanto é jeito aquele adversário. Porque se ele estudar o adversário antes da luta, ele vai ter mais chance de vencer aquele adversário. Mas se ele começar a estudar o adversário durante a luta, ele vai ter menos chance de estudar, de ganhar desse adversário. Né? Então, por isso que eu falo que a tomografia é o único exame que vai me dar essa imagem tridimensional do meu adversário, que no caso é a anatomia. Então, se eu solicito a tomografia antes de meter a mão no dente, eu vou ter mais chance de saber como que eu vou vencer aquela anatomia. Então, é melhor do que a gente fazer uma intervenção e solicitar a tomografia durante o nosso atendimento. Eu sou contra o diagnóstico transoperatório. É complicado até porque é estressante para o paciente. Isso mesmo. Vou tentar. Um colega falou assim, não, normalmente eu tento, se der errado, eu solicito a tomo. E eu não acho isso tão correto, porque não pedir antes, estudar o adversário, ou então, como eu falo, se eu uso o MMA, eu uso o GPS. Eu prefiro sair de casa com o Waze ligado do que me perder no mês. Se deu errado, eu ligo o Waze, eu já estou no meio do engarrafamento, no Rio de Janeiro, que tá qualquer lugar que engarrafa. Então eu prefiro sair de casa já com o Waze, saber exatamente por onde eu vou, onde eu vou fugir do engarrafamento, né, da batida, né, da colisão, enfim. Né, eu estou saindo preparado. Mesmo porque alguns erros na endodontia vai complicar totalmente o tratamento, né? Ou, inclusive, vai poder perder o dente e a gente não vai poder mais tratar, né? Dependendo do grau da perfuração que eu causar, por exemplo, né? Então, poxa, com certeza, concordo 100%. A gente tem que pedir antes para evitar iatrogenias, desvios, desgastes desnecessários, perfurações, fraturas de instrumentos que podem viabilizar o tratamento endodôntico. Né? Então, amanhã, eu me lembrando aqui, amanhã eu vou conversar com a Patrícia Pisol, que a Patrícia, e o Felipe passou por aqui também, o Felipe é depois dela, o Felipe a Patrícia quarta e o Felipe é na quinta, Felipe Peixoto. E eles são endodontistas que eles solicitam tomografias, a gente vai ver justamente como eles conseguem né, como eles conseguem solicitar a tomografia, tá? Para quem a gente está falando aqui, né, a gente está falando muito, tem que solicitar antes, né? Mas como é que o dentista consegue, né, convencer o paciente? É um dos pontos que nós vamos conversar amanhã com a Patrícia e na quinta-feira com o Felipe Peixoto também. Tá? Muito legal. E é uma pergunta que eu quero deixar aqui, o nosso tempo já está meio chegando lá. Fazer uma pergunta que se você acha que... Olha o Felipe aí dando tchauzinho aí. E o Mário também. Tchau, pessoal. Se é possível um radiologista, né, ele laudar a tomografia em endo, né, se você acha que o cara, por exemplo, saiu da radiologia e vamos laudar endo aí, é possível sem nenhum curso? O que você acha, cara? Conhecendo, né, ou pela sua experiência ou pelos outros, né? É muito importante fazer um curso para laudar. Eu, quando saí da minha especialização de radiologia, eu tenho certeza que se eu não fizesse o seu curso, né, eu laudaria totalmente diferente. Então, eu acho que é possível, vamos dizer assim, é possível, né? Mas o seu trabalho e o seu diagnóstico vai estar muito mais preciso se você fizer um curso, né? Como é possível sair agora e fazer um implante? É possível, mas eu não sei fazer. É possível. Mas, com certeza, se eu quisesse fazer um implante agora, nunca fiz implante na vida, eu ia procurar um curso para fazer um trabalho bem feito, porque eu acho que isso é o mais importante, a gente fazer um trabalho bem feito. Então, é necessário fazer cursos. Curso. Eu acho também importantíssimo. Conhecendo, eu tenho 15 anos que eu trabalho com tomografia, né? Eu fiz endo, depois eu fiz radiologia, meio em sequência um do outro.
né, especialidades, né? Trabalhei um tempo com endo e tem 15 anos de tomografia. E eu acho interessante como o meu laudo mudou. Se eu pego o laudo meu de 15 anos atrás, meu laudo de hoje, como é que as coisas mudaram, né? Como foi mudando, foi mudando, foi mudando, e no meu ponto de vista, se aperfeiçoando, né? Obviamente a gente erra, né? Assim, a gente continua errando, só que eu acho que hoje eu erro menos, né? E o que eu passei, que eu vi que foi importante para essas mudanças gradativas no meu laudo, né, para chegar a ter um laudo simples, né, um laudo simples e objetivo, né, também não adianta ficar falando de coisas que não tem nenhum interesse, né, tá? Foram os cursos que eu fui fazendo, né, e isso eu tento passar agora para frente, né? É a maratona de laudos que eu faço, né, que daqui a pouco, dia 14 de setembro, vão abrir as inscrições, né, dia 14 de setembro, para a maratona de laudo, e também o curso de tomografia para endodontia. Então, fazer um curso não é importante, eu acredito ser vital, tá? E é vital para um radiologista, não tem como ele sair laudando, porque não vai ser uma coisa bacana, né? Com certeza. Né? O importante é fazer um bom trabalho e a gente sabe É, que está preparado. A endodontia, ela é uma área na radiologia que a gente precisa ter conhecimento para poder entregar um bom trabalho para o endodontista, para que esse laudo seja de peso para o endodontista, para que resolva alguma coisa na vida dele, para que ajude ele, né? Então eu acredito realmente que é muito necessário fazer cursos, ir atrás, todas as áreas, né? Mas eu acredito que sim, que é muito importante isso. E é bom poder contar com pessoas, né, como você, que tem muita experiência no assunto e consegue passar isso de uma maneira tão clara para a gente, né? Então hoje eu me sinto lisonjeado por estar aqui conversando contigo, nada, né? bicho. Queria agradecer muito o convite, né? Não falei isso no começo, falar agora, porque, né, como eu falei, o Felipe foi meu professor, foi que me levou para a área da tomografia computadorizada, a gente fez um coaching junto, então todas as aulas que ele ia dar para nossa especialização eu ia lá e assistia a mesma aula de novo, e sempre Verdade, uma coisa verdade, você é nova, recordista. né? Então, pô, e hoje tá conversando contigo aqui, tentando falando da nossa experiência, para mim É, já valeu. não é honra nenhuma, não. Isso aí é o que eu falei. Eu vou chamar um cara que está fazendo um trabalho bacana pra caramba, um cara jovem, e que está fazendo um trabalho legal, inclusive na divulgação também, Uber. Você também divulga muito bem a tomografia em endodontia nas redes sociais. Sigam o Uber, né? Facebook, sempre colocando uns vídeos bacanas também, né? Fazendo lives também com outras pessoas, também já vi você fazendo, né, Uber? E quanto mais a gente divulgar, né, a tomografia dentro da endodontia, é pouco ainda, né? É. Vamos continuar falando de cursos aqui, vamos continuar falando da importância desse exame para nossa especialidade. Eu acho que a gente criou uma nova especialidade, que é um endorradiologista, né? E temos aqui algumas pessoas, até na live também, que também são endorradiologistas, né? Tá? E isso vai daqui para frente, eu acredito que vai fazer muita diferença para os nossos pacientes, né? Que isso é o mais importante. Tá? Eu sempre penso, né, tudo que eu faço no paciente. Ele que está pagando pelo exame, ele está sendo exposto à radiação, né, e ele não pode sair da clínica, né, receber um exame que não diga nada. Não pode o dentista chegar e receber alguma coisa que não vale nada. Né? Não é um número só. Não vamos tratar nossos pacientes como números, né? É muito ruim quando o exame sai de forma inconclusiva, né, Felipe? Pô, eu morro, cara. Eu Então, morro. isso é claro, depois que a gente vai se aperfeiçoando, vai fazendo curso, vai conversando com os nossos indicadores, isso Isso. diminui muito, porque a gente já conversa de igual para igual, já sabe dizer o que pode estar acontecendo de errado, qual pode ser o problema, ver o que está acontecendo clinicamente, passa os dados para a clínica e daí as informações vão se cruzando e aí o exame, né, sempre vai, pelo menos vai dar uma direção
tanto para o clínico quanto para o radiologista aí, para onde eles vão seguir para tomar fazer a melhor conduta possível. Eu, quando eu estou chegando, achando que vou chegar no laudo inconclusivo, cara, sabe o que eu faço? Eu paro tudo, pego o exame e coloco ele para baixo. Continuo trabalhando, vou voltar para ele daqui a pouco. Aí eu falo assim, peraí que daqui a pouco eu volto para ele. Esse tá difícil, peraí que daqui a pouco eu volto. Porque até a mente precisa dar uma descansada às vezes também. Ou então, uma coisa que eu faço é passar para de manhã. Tipo, tô laudando para final do dia, chegou o exame, né? Que tá parecendo que vai ser inconclusivo, né? Uhum. Para tudo, passa para de manhã. Você vai chegar refrescado, mente totalmente limpa. Vamos embora. Entre em contato com o dentista, que é bom pra caramba. Como você falou, a comunicação, se a gente pode resumir aqui, né? Todo esse papo, é que nós precisamos, primeiro que a tomografia é um exame super importante, né? Óbvio, na endodontia, né? E a importância da comunicação e do estudo, né? Se a gente não comunicar e não estudar, Sim. não temos nada. E atualizado. Temos que estar atualizado. Muito importante. Beleza, cara. Diz aí suas mensagens finais aí, seus cursos. Tá tudo parado ou tá rodando, cara? Agora começamos as clínicas. Alguns cursos já liberaram as aulas laboratoriais. Então, estamos aí nas aulas laboratoriais e nas clínicas. Mas em Curitiba ainda está parado. Voltou a clínica agora. Então, voltando aos poucos aí tudo. Graças a Deus. Como é que o pessoal sabe dos seus cursos de endo e do Ricardo? A gente agora, a nossa equipe, né, a equipe Venda, agora só vai estar no Instituto Orbis, no Orbis Balneário Camboriú e no Orbis Curitiba. Estamos largando a vida de loucura aí. A gente dava aula em 6 cidades diferentes. Então vamos para 2 agora. Vamos se concentrar em 2 porque tá difícil. Não, é difícil realmente. Então, bacana. O Instituto Orbis agora em Balneário Camboriú e em Orbis Curitiba, especializações de endodontia, imersões e atualizações também. Bacana, obrigado pela visita aqui na minha maratona de lives, cara. Eu que agradeço por poder estar abrindo essa maratona de lives aí só com feras, né? E muito obrigado pelo convite. Para mim foi uma honra muito grande. Sempre que quiser, estamos à disposição. Próxima vez a gente vai se encontrar aí. Com certeza. No curso presencial. Não vai ter água aqui não, vai ter aquele chopinho, aquela cerveja local de Santa Catarina. Com o Ricardo. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Viu? Forte abraço, Felipe. Valeu, cara. Tchau, tchau. Gente, foi um prazer bacana. O Uber é bacana demais, né? Bem, amanhã eu vou ter mesmo horário, às 19h09. Patrícia Pisol vai estar aqui para conversar. A Patrícia é uma endodontista que trabalha com tomografia, trabalha muito com tomografia e ela tem muita coisa para falar da parte clínica, tá bom? Da tomografia para vocês. Lembrando que no próximo dia 14 de setembro, agora, daqui a uma semana, daqui mais ou menos uma semana, menos uma semana agora, vou abrir as inscrições para a próxima maratona de lives, tá? Maratona de laudos tomográficos em endodontia. Então, fique ligado, dia 14 de setembro. Tá? E depois vamos ter mais um curso de tomografia para endodontistas. Tá bom? Obrigado. Beijos para todo mundo aqui, todo mundo que passou por aqui, dando tchauzinho, beijinhos, abraços. Obrigado para todo mundo. Até amanhã, às 19h09. Tchau, tchau.